Capítulo 5º. Das diretrizes para o planejamento e gestão dos sistemas de mobilidade urbana. Artigo 21. O planejamento, a gestão e a avaliação dos sistemas de mobilidade deverão contemplar: Inciso 1º. A identificação clara e transparente dos objetivos de curto, médio e longo prazo. Inciso 2º. A identificação dos meios financeiros e institucionais que assegurem sua implantação e execução. Inciso 3º. A formulação e implantação dos mecanismos de monitoramento e avaliação sistemáticos e permanentes dos objetivos estabelecidos. Inciso 4º. A definição das metas de atendimento e universalização da oferta de transporte público coletivo, monitorados por indicadores pré-estabelecidos. Artigo 22. Consideram-se atribuições mínimas dos órgãos gestores dos entes federativos incumbidos respectivamente do planejamento e gestão do sistema de mobilidade urbana. Inciso 1º. Planejar e coordenar os diferentes modos e serviços, observados os princípios e diretrizes desta lei. Inciso 2º. Avaliar e fiscalizar os serviços e monitorar desempenhos, garantindo a consecução das metas de universalização e de qualidade. Inciso 3º. Implantar a política tarifária. Inciso 4º. Dispor sobre itinerários, frequências e padrão de qualidade dos serviços. Inciso 5º. Estimular a eficácia e a eficiência dos serviços de transporte público coletivo. Inciso 6º. Garantir os direitos e observar as responsabilidades dos usuários. Inciso 7º. Combater o transporte ilegal de passageiros. Artigo 23. Os entes federativos poderão utilizar, dentre outros instrumentos de gestão do sistema de transporte e da mobilidade urbana, os seguintes. Inciso 1º. Restrição e controle de acesso e circulação, permanente ou temporário, de veículos motorizados em locais e horários predeterminados. Inciso 2º. Estipulação de padrões de emissão de poluentes para locais e horários determinados, podendo condicionar o acesso e a circulação aos espaços urbanos sob controle. Inciso 3º. Aplicação de tributos sobre modos e serviços de transporte urbano pela utilização da infraestrutura urbana, visando a desestimular o uso de determinados modos e serviços de mobilidade, vinculando-se a receita à aplicação exclusiva em infraestrutura urbana destinada ao transporte público coletivo e ao transporte não motorizado e no financiamento do subsídio público da tarifa de transporte público, na forma da lei. Inciso 4º. Dedicação de espaço exclusivo nas vias públicas para os serviços de transporte público coletivo e modos de transporte não motorizados. Inciso 5º. Estabelecimento da política de estacionamentos de uso público e privado, com isso em pagamento pela sua utilização, como parte integrante da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Inciso 6º. Controle do uso e operação da infraestrutura viária destinada à circulação e operação do transporte de carga, concedendo prioridades ou restrições. Inciso 7º. Monitoramento e controle das emissões dos gases de efeito local e de efeito estufa dos modos de transporte motorizado, facultando a restrição de acesso a determinadas vias em razão da criticidade dos índices de emissões de poluição. Inciso 8º. Convênios para o combate ao transporte ilegal de passageiros. Inciso 9º. Convênio para o transporte coletivo urbano internacional nas cidades definidas como cidades gêmeas nas regiões de fronteira do Brasil com outros países, observado o artigo 178 da Constituição Federal. Artigo 24.
O Plano de Mobilidade Urbana é o instrumento de efetivação da Política Nacional de Mobilidade Urbana e deverá contemplar os princípios, os objetivos e as diretrizes desta lei, bem como: Inciso 1º. Os serviços de transporte público coletivo. Inciso 2º. A circulação viária. Inciso 3º. As infraestruturas do sistema de mobilidade urbana, incluindo as ciclovias e ciclofaixas. Inciso 4º. A acessibilidade para pessoas com deficiência e restrição de mobilidade. Inciso 5º. A integração dos modos de transporte público e destes com os privados e os não motorizados. Inciso 6º. A operação e o disciplinamento do transporte de carga na infraestrutura viária. Inciso 7º. Os polos geradores de viagens. Inciso 8º. As áreas de estacionamentos públicos e privados, gratuitos ou onerosos. Inciso 9º. As áreas e horários de acesso e circulação restrita ou controlada. Inciso 10. Os mecanismos e instrumentos de financiamento do transporte público coletivo e da infraestrutura de mobilidade urbana, Inciso 11. A sistemática de avaliação, revisão e atualização periódica do Plano de Mobilidade Urbana em prazo não superior a 10 anos. Parágrafo 1º. Em municípios acima de 20.000 habitantes e em todos os demais obrigados, na forma da lei, a elaboração do plano diretor, deverá ser elaborado plano de mobilidade urbana, integrado e compatível com os respectivos planos diretores ou neles inserido. Parágrafo 2º. Nos municípios sem sistema de transporte público coletivo ou individual, o plano de mobilidade urbana deverá ter o foco no transporte não motorizado e no planejamento da infraestrutura urbana destinada aos deslocamentos a pé e por bicicleta, de acordo com a legislação vigente. Parágrafo 3º. O plano de mobilidade urbana deverá ser compatibilizado com o plano diretor municipal, existente ou em elaboração, no prazo máximo de 6 anos da entrada em vigor desta lei. Parágrafo 4º. Os municípios que não tenham elaborado plano de mobilidade urbana até a data de promulgação desta lei terão um prazo máximo de 7 anos de sua entrada em vigor para elaborá-lo, fim do qual ficarão impedidos de receber recursos orçamentários federais destinados à mobilidade urbana até que atendam à exigência desta lei. Parágrafo 5º. O plano de mobilidade urbana deverá contemplar medidas destinadas a atender aos núcleos urbanos informais consolidados, nos termos da Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017. Parágrafo 6º. Vetado.